Eu tinha esquecido de acionar aqui a gravação. Muito bem, desculpem. Muito bem. Então, falando da igreja aí dos Coríntios, né? Nós temos aí vários assuntos que eles trabalham, né? O propósito da carta, então, corrigir divisões, tratar de pecados morais, responder perguntas da igreja. Alguns assuntos que Paulo trata, né? Casamento, né? Idolatria, culto, como deve ser o culto, né? Fala sobre realizar um culto ordeiro, né? Sem confusões, os dons espirituais, como é que deve se tratar essa questão das línguas estranhas, né? Que aconteciam lá em Corinto. Também ele fala sobre a ressurreição, um capítulo inteirinho falando sobre esse assunto, né, e a importância dele na fé cristã. E Paulo também fala sobre a oferta que eles estavam levantando, né, para os pobres de Jerusalém, né? Alguns acreditam que esta dificuldade que os crentes de Jerusalém enfrentavam talvez fosse o resultado de eles terem tomado aquela decisão que a gente vê lá no livro de Atos, né? De vender propriedades para simplesmente dividir com todos e alimentar a multidão, enfim. Alguns acreditam que aquela igreja passou assim para um estado de pobreza por causa dessa divisão de bens que houve, né? Outros atribuem também a fome que teria acontecido naquele tempo, mas são várias hipóteses, né, que não podem ser descartadas. Paulo, então, fala sobre essa oferta que estavam levantando para os pobres de Jerusalém, né? Muito bem. Temas principais, né? A vida cristã individual e congregacional, né? Vários princípios para o cristão no âmbito pessoal e também da igreja, né? Ele fala sobre as divisões dentro da igreja, é Cristo, né, que é o principal, é ele que dá o crescimento na igreja. Fala sobre imoralidade, a questão do corpo ser o templo do Espírito Santo, né? Também fala sobre litígios, né? Os crentes tinham demandas entre eles e iam aos tribunais para resolver o assunto. Então, Paulo diz: não, vocês não têm sábios dentro da igreja, vocês devem resolver as coisas aí, julgar as coisas dentro da igreja e não diante dos incrédulos. Ele fala também sobre a questão do casamento, né? E ele aborda aí esse assunto importante e fala sobre a liberdade cristã. Liberdade cristã, aquela questão de comer a carne consagrada aos ídolos ou não, né? E ele fala aí o que é mais importante, o amor ou o conhecimento, né? Fala sobre a questão do relacionamento homem e mulher, marido e mulher, não devem se afastar, se apartar um do outro, né? A não ser que tenham mútuo consentimento e por algum tempo para se dedicar à oração, né? A questão de conviver com cônjuge não crente, né? Então, se o incrédulo consente em conviver com o crente, deve permanecer casado, né? Então, Paulo dá orientações sobre todos esses assuntos práticos. A epístola é uma epístola que trata de assuntos assim bem práticos, né? Ele também trata da ordem no culto, capítulo 14, né? Ele fala da importância de fazer todas as coisas com ordem e decência. Então, se uma pessoa está profetizando,
e outro começa, então o primeiro tem que ficar quieto, né? Só fala em língua se tiver intérprete, senão fica calado na igreja, né? Então, tem uma série de orientações que ele dá para a ordem no culto, né? Eu acredito que muitas igrejas modernas precisavam voltar e reler esses textos aí, porque há cultos que hoje parecem uma verdadeira confusão, né? Todo mundo falando junto, gritando, a pessoa não consegue nem ouvir a sua própria voz na oração, coisa que Deus precisasse de barulho, né? de confusão para ser ouvido, né? Deus não precisa de barulho para ouvir a nossa oração. Até a oração silenciosa, Deus ouve, né? E Pastor, sim. é, pegando aqui um gancho nessa questão que o pastor está falando, é a necessidade de ordem no culto, no capítulo 14. Hum, A gente sabe que nos dias de hoje, o tempo que a gente está atravessando, há ministérios que em que há conselho para levantar mulheres como pastores, né? Pastoras, no caso, né? Eu uhum, conheço ministérios que têm essa conduta. E sim. hoje se fala muito nessa questão. O versículo 34 e 35 refere-se a isso, né? Paulo, no primeiro momento, ele diz assim que as mulheres, ela não deve se colocar como aquela que traz ensino para a igreja, mas ela deve buscar o seu conhecimento junto aos seus esposos. E ele Uhum. coloca no final do versículo 34, porque é vergonhoso a mulher falar na igreja. O pastor vê essa contextualização mais relativo ao tempo em que Paulo precisou aplicar essa conduta à igreja de Corinto, ou ela é válida e aplicável aos dias de hoje? Então, nós estamos E vivendo, sim, termino. assim, só numa questão, eu quero colocar duas situações aqui. Primeiro, uma situação de a mulher vir a ser uma pastora, digamos assim, como alguns ministérios assim concordam, e numa segunda situação, dela poder ministrar na igreja, não sendo a pastora, mas assim, ela é uma membra e poder ter essa liberdade de poder ministrar também na igreja. Como é que o pastor poderia apresentar essa questão? É. Bom, ali na igreja de Corinto havia um problema com as mulheres, né? E, a questão do corte de cabelo não era só uma diferenciação das mulheres que eram prostitutas cultuais, né? Mas Paulo fala que o cabelo foi dado em lugar de véu, que a mulher, se ela devia orar coberta, né, para honrar o marido, porque o que estava acontecendo ali é que as mulheres aparentemente haviam se rebelado na autoridade contra os seus maridos. E ele dá todas essas instruções aí, né? Agora, nós estamos vivendo hoje muito debaixo da influência do movimento feminista, tá? O movimento feminista, as pessoas não sabem o que é. Eles acham que é um movimento que defende e protege as mulheres, mas não é só isso, né? O movimento feminista, ele é, na verdade, uma ideologia. E essa ideologia prega que a mulher tem que dominar. É ela que tem que dominar, que fazer e acontecer, e ela que deve dominar o homem ou os homens, né? Então, nós vivemos debaixo disso hoje em dia, né? Então, ah, durante praticamente toda a história da igreja, né, as mulheres nunca estiveram à frente, vamos dizer, das igrejas e da obra, né? Mas hoje parece que é isso que é o alvo,
né? Bom, temos que entender bem essa questão, porque muita coisa que hoje é feita em função do movimento feminista, né? Que coloca a mulher, vamos dizer assim, em pé de igualdade com os homens. Muito bem, as mulheres têm, de fato, né, os mesmos direitos, o mesmo valor que os homens, mas elas são diferentes dos homens, né? São diferentes. Então, há características físicas, óbvio, né? Mas também emocionais, intelectuais e até espirituais, né? Então, a mulher, na nossa concepção batista bíblica, né? Ela não deve ser ordenada pastor, tá? E nós também vemos como grave erro as pessoas chamarem a mulher do pastor de pastora só porque ela é mulher do pastor. Porque mulher de médico não é médica, não é verdade? A mulher do serralheiro não é serralheira, né? Então, por que a mulher do pastor é pastora? Então, aí já há um erro que vincula, né, essa terminologia ou até essa posição ao simples fato dela ser casada com um pastor. Então, isso já está errado. Outros casos também, essas mulheres que são chamadas de pastoras não têm nenhum conhecimento teológico, que é outro problema, né? Que investida dessa autoridade de pastora, muitas vezes começam a falar coisas, ensinar coisas e coisas erradas. Então, nosso posicionamento é o seguinte, que valorizamos, sim, o ministério da mulher, entendemos que ela ela é diante de Deus, ela tem o mesmo valor, né? Só que ela é diferente do homem, entendeu? Entendemos que o ministério foi dado aos homens e não às mulheres. Agora, a mulher pode ministrar? Ela pode, para jovens, para outras mulheres, para crianças, adolescentes, sem problema, né? Então, eu acho que existe um campo muito grande para o ministério feminino, né? E eu também não acredito que as mulheres não possam falar nada na igreja. Há exageros, né? Há igrejas que nunca pedem para uma mulher orar, né? Eu acho que é um exagero, né? A Bíblia está dizendo que ela não deve ensinar, né? Mas orar, né? Falar alguma coisa, acho que isso aí não é isso que a palavra está ensinando, né? Mas há textos, né, que o apóstolo Paulo fala que a mulher foi enganada. Adão, ele pecou porque ele quis pecar, mas a mulher foi enganada, né? Então, isso mostra uma fragilidade, uma certa fragilidade no sexo feminino em questão de engano, né? E a gente tem visto também algumas seitas aí, né, que lideradas por mulheres, né, que foram usadas para proferir aí grandes heresias, né? Por exemplo, Ellen White. A Ellen White, então, os livros dela tem um monte de absurdo, tem até racismo, né? E outras coisas. Então, mas ela é tida como a profetisa mor, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, é nesse sentido, eu acho que tem um lugar para todos no ministério, né? Mas quem deve estar na liderança são os homens, né? E eu sei que isso vai de encontro ao movimento feminista, né? O que está acontecendo hoje? As mulheres estão assumindo um papel que é pesado demais para elas. Elas querem ser líder no trabalho, elas querem ser o chefe da casa, e estão trazendo sobre si uma carga que elas não estão preparadas para suportar. A grande verdade é essa: elas não podem mostrar fraqueza, elas nunca podem falhar, elas têm sempre que dominar os homens, prevalecer. E o que acontece? Muitas delas não suportam essa carga. Aí é depressão, né? Outras vezes dentro de casa também destroem seu casamento,
porque querendo assumir a liderança, humilham seus maridos, tiram a autoridade dele diante dos filhos, né? E o marido ele se torna que nem um cachorrinho obediente dentro de casa, né? A mulher é que manda e ele não decide nada. Então chega uma hora que o marido às vezes cansa desse tipo de mulher. E aí o casamento começa a correr risco. Ele começa a procurar uma outra mulher que seja diferente, que não mande nele, que não faça ele ficar calado o tempo todo, né? Então, é o que está acontecendo hoje. Por que os casamentos não dão certo? Porque a mulher, ela coloca o homem numa posição de, né? Ele passa a ser um, ah, um observador só, né? Ele não tem boca para nada, ele não opina, não decide, não assume também a sua responsabilidade. Então, é o que nós estamos vendo aí, né? Então, a nossa a posição é essa, que a mulher tem o ministério, sim, ela deve ministrar a outras mulheres, a jovens, a adolescentes, né? Não há problema. Agora já me estendi muito nesse assunto aí. Eu espero ter respondido, tá? A pressão é muito grande hoje para que as mulheres sejam chamadas, consideradas pastoras, né? Mas se a gente analisar aqui os escritos do apóstolo Paulo, a gente vê que a liderança da igreja é para os homens. Muito bem, vamos em frente. 1 aos Coríntios é um manual prático de vida cristã. Ela fala sobre a unidade da igreja, né? Porque ali só havia divisões. O apóstolo Paulo chama a atenção dele: ó, vocês são carnais, vocês estão divididos aí. Apresenta o ensino sobre dons espirituais, amor cristão e ressurreição. Tá? Os dons espirituais, ele menciona no capítulo 13, né? Não, perdão, no capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais, né? E ele vai falando sobre os dons, sem problema, né? E ele fala que devemos cuidar uns dos outros, né? E que cada crente é um membro do corpo de Cristo e, como membro desse corpo, tem características e dons diferentes, tá? Aí, ah, ele faz algumas perguntas, né, retóricas. Por exemplo, no versículo 29 de 12, ele diz assim, olha: porventura são todos apóstolos? A resposta é não, né? São todos profetas? Também não. São todos doutores ou professores? Também não. São todos operadores de milagre? Também não. Todos têm todos o dom de curar? Não. Falam todos diversas línguas? Também não. Interpretam todos? Não. Ele fala: procurar com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí ele apresenta o dom maior, o dom principal, que é o amor, que é no capítulo 13, né? Ele vai descrevendo o amor, né? E no versículo 8, o amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento ou ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como um menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, né? Porventura, agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Tá? Então, esse é o texto clássico daqueles que creem
que os dons terminaram ou cessaram após o evento do Novo Testamento, né? Aqui, por quê? Era necessário alguns dons, obviamente, não tinham o Novo Testamento escrito, não é verdade? E era necessário que houvesse revelação, né? E o dom de sabedoria e outros dons de manifestação, como são chamados, né? Por quê? Mesmo porque não tinha a escritura plenamente disponível. E aqui fala que o dom que permanece para sempre é o dom do amor, né? E havendo profecias, serão aniquiladas, né? Então, as profecias eram necessárias. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Então, acreditamos que eles não tinham conhecimento de todo o Evangelho, essa que é a verdade, né? Ele fala aqui no versículo 9: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Por quê? Por que que nós não profetizamos palavra de Deus ah, nos cultos? Porque a revelação tá completa. Então, não há necessidade mais de profecia revelatória, preditiva, como existia, né, no Novo Testamento. Aí, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, acreditamos que o que é perfeito é o cânon do Novo Testamento, né? A complementação dos escritos do Novo Testamento. Agora, não vamos mandar para o inferno quem acredita que esse o que é perfeito é o reino, né? Mas a verdade, tá, é que sinais, prodígios e milagres terminaram com a era apostólica, tá? Se você estudar a história dos pais da igreja, eles não faziam milagres como os apóstolos faziam, prodígios, sinais, né? O dom de línguas também perdeu a sua razão, porque no começo a igreja tinha judeus, o dom de línguas era um sinal para os judeus, mas depois a igreja vamos dizer assim, se gentilizou, né? A maioria passou a ser gentil dentro da igreja com os passar dos séculos, né? Então eram muito mais gentios do que judeus. Não fazia mais sentido a questão do dom de línguas, né? Então eu acredito também que os dons cessaram no período depois do período apostólico. Tinham seu propósito, milagres, prodígios, sinais, línguas para os judeus, né? Tudo isso aí. Agora, Deus pode curar hoje? É lógico que cura. Nós não estamos dizendo que Deus não cura, né? Nós não estamos dizendo que Deus não faz milagres, não é isso. Precisa ser bem entendido, né? Porque quando a gente fala que acredita que os dons cessaram, então o pentecostal fala, os batistas não acreditam em nada. Os batistas não acreditam no poder do Espírito Santo. Não, não é nada disso, tá? Nós acreditamos sim no poder do Espírito Santo, no poder da oração. Deus pode fazer milagres, Deus pode fazer curas, pode, né? Mas acreditamos que hoje não existe esse dom de milagre, né? Então, a pessoa que sempre consegue curar, sempre consegue fazer milagre, né? Então, é isso aí. Muito bem, mas vocês ainda vão estudar esse assunto aí na matéria específica, tá bom? Nós temos que caminhar aqui, tá? Daqui a pouco já vamos ter o nosso intervalo. Muito bem, alguns fatos interessantes sobre Coríntios, né? Tem aí o capítulo 13, que é um poema maravilhoso sobre o amor. É uma das cartas mais práticas de Paulo, né? Ele entra aí em assuntos específicos, né? Liberdade cristã, como não como a carne sacrificada aos ídolos, marido e mulher, como deve ser o relacionamento, né? Questão de litígio entre os crentes, então coisas muito práticas. Foi mais fácil Paulo pôr a igreja em Corinto do que tirar Corinto da igreja. Não sei se vocês conseguiram entender essa frase aqui, né? Foi mais fácil Paulo estabelecer a igreja em Corinto do que tirar Corinto da igreja. O que que é esse Corinto? É o paganismo, é o mundanismo que existia na vida daqueles crentes.
Então, Paulo começou a igreja lá. Então, foi mais fácil Paulo pôr a igreja em Corinto do que tirar Corinto da vida da igreja, né? Que seriam aí as práticas pagãs, pecaminosas, né? Todas essas coisas. Então, essa era a luta do apóstolo Paulo ali com os coríntios, né? Trabalhando a vida cristã deles, muitos problemas que existiam ali. A igreja tinha muitos dons, mas tinha também muitos problemas, né? O que mostra também que a questão de ter os dons não implica necessariamente em espiritualidade, tá? Ou maturidade espiritual. É uma carta lógica, organizada. Paulo vai tratando de todos os assuntos no tempo certo. Então, Cristo, ele ensina que Cristo é a cabeça e senhor da igreja, né? A cruz é o poder de Deus. É escândalo, é loucura, mas é salvação para aqueles que creem. O corpo do crente é o templo do Espírito Santo, né? Então, nós precisamos manter esse corpo em santidade. Não podemos deixar que ele se corrompa com o pecado, né? Então, tudo aquilo que o crente é, o seu próprio corpo, pertence ao Senhor. Muito bem. Em 1 Coríntios capítulo 15, né, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a ressurreição, mas antes de entrar no assunto da importância da ressurreição, ele define aí o evangelho, né, em 15, a partir do versículo 1, ele diz assim, ó, também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, primeiro ponto, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, né? Segundo, foi sepultado. Terceiro, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, né? E depois ele fala que apareceu aos 12, a mais de 500 irmãos, e também depois a ele como um apóstolo abortivo, né? Então, ele diz, ó, isso é o Evangelho. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, e a sua ressurreição foi confirmada, né? Cristo apareceu uma vez, ah, foi visto por mais de 500 irmãos. Então, isso coloca no chão qualquer teoria de que Cristo não tenha realmente ressuscitado, né? Pessoas que o conheciam, o viram ressurreto, né? 500 pessoas. Então, não foi uma coisa que só os 12 viram, né? Inventaram uma história e tal, nada disso. Mais de 500 pessoas, e Paulo diz que a maior parte deles ainda estava vivo. Quer dizer, ainda dá para ir lá em Jerusalém e conversar com essas pessoas aí, porque grande parte ainda está vivo e alguns já dormem, né? Mas estão dormindo aonde? Na cama? Não. É, dormir é é uma, uma analogia, né, que o Novo Testamento usa para falar da morte física, morte do crente, né? Isso não significa também que a alma está dormindo, não. É simplesmente uma maneira de dizer que esses crentes morreram, né? O apóstolo Paulo fala assim, ó, eu preferia partir e estar com Cristo. Essa história do crente, a alma do crente ficar dormindo até o dia da ressurreição, não encontra fundamento firme nas Escrituras, né? Paulo fala que o partir está presente no corpo, ausente do Senhor. Ausente do corpo, presente no Senhor.
Quer dizer, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes, mas fora desse corpo, estamos presentes com o Senhor. Tá? Então, aqui ele fala pessoas que já dormem, né? É crentes que tinham morrido. Né? Agora, o que dorme não é a alma, é o corpo, tá? Então, o corpo está dormindo, mas a alma já está com Cristo. E é interessante que lá em Tessalonicenses, capítulo 4, primeiro, não sei se vocês já repararam alguma vez nisso, né? Vamos ver lá. Às vezes tem que, como diz, falar e confirmar, né? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo, não, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo aborda exatamente esse assunto aí, sobre os mortos que morreram em Cristo. Ele fala: não quero pôr, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Olha aí, os crentes que morreram. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Tá? Então, onde é que eles estão? Eles estão com Deus. O corpo onde é que está? Está aqui no mundo. O corpo está dormindo, sim. Mas eles estão com o Senhor. O espírito deles está com o Senhor. E ele diz aqui que quando Cristo, ah, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá, mas eles vêm com Cristo nas nuvens, né? Deus os tornará a trazer com ele. Então, os mortos em Cristo, eles não estão dormindo, eles estão com Cristo. E eles vêm com Cristo no arrebatamento da igreja, nas nuvens, e o que acontece? O que primeiro vai acontecer é a ressurreição de seus corpos. O espírito não precisa ressuscitar, não está morto. O espírito está com Cristo, Deus tornará a trazer com ele. Então, vai haver um encontro aí. O corpo vai ressuscitar, vai se unir ao espírito que está com o Senhor nas nuvens. Depois, nós, né, interessante aqui, né? O apóstolo Paulo fala assim, olha, dizemos, pois isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, tal com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, fala nós aqui de novo, né? Paulo provavelmente esperava o arrebatamento, né? Ao contrário do que muitos acreditam, que o arrebatamento não era um evento esperado pela igreja. Não, Paulo fala, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Então, morreu em Cristo, tá tudo bem, tá salvo. O corpo está aqui, o corpo está dormindo, mas o espírito está com o Senhor. E Deus os tornará a trazer com ele. Ele está falando aqui no momento que Cristo vem nas nuvens arrebatar a sua igreja. O que vai acontecer primeiro? Os corpos dos santos vão ressuscitar, se unir ao Espírito. Depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados. Coisa fantástica, né? Não sei se você já parou para pensar, mas o arrebatamento será um milagre universal, né? Às vezes é difícil para o incrédulo acreditar no arrebatamento, porque é um negócio mesmo fantástico, universal, né? Pessoas de toda parte sendo tomadas, sendo levadas, né, de uma vez, né? Não todos, mas muitos, de uma vez vão desaparecer desse mundo aqui. Né? Então é uma coisa que inusitada, nunca ninguém viu, nunca as pessoas nem podem imaginar, até o crente é difícil imaginar, né, o arrebatamento, né? Mas é, quando acontecer, vai ser uma manifestação universal do poder de Deus, né?
levando aqueles que são seus. Parece até uma ilusão, mas não é, né? Tudo está levando para isso. Se você lê o livro de Apocalipse e compara com as coisas que estão acontecendo hoje, você vê que nós estamos chegando nesse ponto, né? A ciência se multiplicará. Hoje em dia, o homem está achando que ele é Deus, né? Ele sabe tudo. Agora tem a inteligência artificial, né? O que o homem não sabe, a inteligência artificial responde para ele, né? E as pessoas estão achando que eles têm acesso a todo o conhecimento, né? Estão se sentindo como Deus, que sabe tudo, né? Alguns acham que podem tudo também, né? E nós estamos vendo o ser humano indo para aquilo que estava lá, acredita em Apocalipse, o governo mundial, o governo do anticristo, né? Uma só moeda, um só governo, e todas essas coisas que eram aparentemente impossíveis, né? O sinal da besta, né? Hoje há várias maneiras de marcar as pessoas, seja com chip, seja com outros meios, né? Para poder identificar e até mesmo controlar os que podem comprar, os que podem vender, né? Então, hoje o chip está no cartão de crédito, né? Mas para colocar na mão é coisa simples hoje em dia, né? Basta apenas que isso aconteça, né? Então, os fatores estão todos encaminhando para o cumprimento das profecias do Apocalipse, né? E a gente está vendo isso diante dos nossos olhos. Muito bem, o esboço do livro, ele fala das divisões da igreja, né? Falta de entendimento da mensagem, falta de entendimento dos líderes da igreja, falta de humildade, né? Os, os coríntios eram dados aí a um certo orgulho, né? Problemas na igreja, imoralidade, litígio, aí ele fala sobre a imoralidade e o corpo. Algumas dificuldades da igreja, que Paulo pega uma ponto a ponto e vai explicando, né? O casamento, liberdade cristã, ceia e o papel das mulheres na igreja, os dons espirituais, a ressurreição, as ofertas e, finalmente, a conclusão da epístola. Aplicações. Divisões enfraquecem a igreja, né? Aquela igreja era uma igreja considerada por Paulo como carnal, e um dos principais fatores aí era a questão das divisões, tá? A liberdade cristã deve ser limitada pelo amor, né? Se comer carne escandaliza o teu irmão, deixe de comer carne, né? É o amor que vai, muitas vezes, limitar a nossa liberdade cristã. A ressurreição é central para a fé. Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, né? Fidelidade é exigida no serviço cristão, né? Então, Deus valoriza, Deus abençoa aqueles que são fiéis, né? Em todas as coisas, até na questão da contribuição. Muito bem. Terminamos aí primeiros Coríntios, né? Alguém tem uma pergunta? Já alguns irmãos falaram, isso é bom, né? A gente às vezes precisa tirar algumas dúvidas, né? As dúvidas são boas quando são esclarecidas. Espero conseguir responder a contento as perguntas dos irmãos. Se alguém tem uma pergunta, então nós vamos para 2 Coríntios. 2 Segunda aos Coríntios, né? O povo muitas vezes se refere aos livros da Bíblia de modo errado, né? Primeiro a Reis, não, não é primeiro a Reis, é primeiro livro dos Reis. Então, primeiro dos Reis, né? Primeiro livro dos Reis. As epístolas, né? Primeira a Coríntios, não é primeira de Coríntios, é a Coríntios, né?
Segunda Coríntios, tá? Evangelho, né? Outra coisa que dá confusão é quando o pessoal fala Evangelho segundo Mateus, né? O Evangelho segundo João. A pessoa pensa que é o segundo livro de João, né? Então, nós que estamos no ministério, nós temos que facilitar a vida das pessoas e não complicar. Então, você vai falar do Evangelho de João, você fala, olha, o Evangelho de João. Você falar o Evangelho segundo João, pronto. A pessoa pensa que é o livro de segundo João, né? E assim por diante. Então, temos que ter sabedoria e falar a coisa certa, né? E não ficar fazendo confusão na cabeça do pessoal. Tudo bem, segundo Coríntios, a segunda aos Coríntios defende a posição do apóstolo escolhido depois da ressurreição, né? O que é isso? Defende a posição. Defende, na verdade, o apostolado do apóstolo Paulo, né? Um dos problemas que existia na igreja, lembra? Eram as divisões. Uns davam mais valor para Pedro, né? Outros davam mais valor para Apolo, que devia ter passado por ali, né? E outros eram de Paulo. Mas ainda existia já no tempo da segunda carta, né? Então foi levada a primeira carta para resolver aqueles problemas, né? Mas aí não foi resolvido. Então Paulo escreve a segunda carta, principalmente para defender a sua autoridade apostólica, né? Então, isso aí é uma coisa claríssima na segunda epístola, que Paulo escreve para defender o seu apostolado. E é assim que ele se apresenta no primeiro versículo da epístola, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E o irmão Timóteo é a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia, né? A Acaia é uma região ali onde ficava Corinto, né? Que é sul da Grécia. Muito bem, informações gerais. Tema: defesa do ministério apostólico, né? Paulo, ele vai falar de si mesmo como em nenhuma outra epístola, ele vai falar de experiências que teve e vai defender o seu apostolado. Frase-chave: defesa de Paulo. Autor: apóstolo Paulo, cerca de 56 depois de Cristo. A segunda carta foi escrita não muito tempo depois da primeira, tá? Local de escrita: Macedônia, provavelmente em Filipos. Destinatário: Igreja de Corinto, versículo-chave, capítulo 3, versículos 5 e 6. E aí nós lemos assim: ele diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, né? Então, ele diz aí que foi Deus que deu a capacidade de ele ser ministro de um novo testamento. Tá? É só um dos versículos que fala sobre a autoridade ministerial de Paulo. Então, a capacidade não vinha dele, mas vinha de Deus. Carta escrita para defender o apostolado, restaurar seu relacionamento com a igreja, incentivar a oferta para Jerusalém. Aqui ele volta ao mesmo tema da oferta para os santos de Jerusalém, os pobres de Jerusalém, né? E ele fala muito sobre esse assunto, né? Ele usa, parece que, 2 capítulos inteiros falando sobre contribuição no Novo Testamento, né? Então, é uma coisa que era normal na igreja, né? A questão da contribuição. Muito bem. Segundo Coríntios,
a contribuição bíblica que seria a contribuição ao cânon, tá? Não é propriamente oferta aqui, tá? Segundo Coríntios, o que revela? Revela a vida pessoal de Paulo. Ele vai aqui falar sobre muitas coisas, né, que nós não sabíamos, né? Muita coisa sobre a vida de Paulo, né? Também ele vai falar sobre a nova aliança estabelecida através da cruz, né? Ele ensina sobre princípios de contribuição cristã, alguns aspectos de escatologia, fala aí sobre questão escatológica, né? É nesse livro aqui que Paulo ele fala sobre, se eu não me engano, o tribunal de Cristo, né? Ele fala algumas coisas aqui interessantes ligadas à escatologia, tá? Mostra o ministério em meio ao sofrimento. Então, Paulo vai falar sobre o sofrimento, né, no ministério. E, bom, faz parte, né? Se você não quer nunca sofrer por amor a Cristo, não entre no ministério, né? Todo ministro de Cristo enfrenta dificuldades. Muitas vezes a sua autoridade não é reconhecida, muitas vezes ah, o ministro desanima porque não há resultados no seu ministério, ele não se torna famoso, fica na obscuridade, né? E é importante saber que o sofrimento faz parte do ministério, né? No caso do apóstolo Paulo, ele curava pessoas que ele nem conhecia, né? Nós vimos aí ontem, ou antes de ontem, que as pessoas levavam as roupas até Paulo, Paulo orava, depois as pessoas levavam a roupa de volta para o enfermo, né? E aqui, através da roupa, ele era curado, né? Mas Paulo não conseguiu obter de Deus a cura própria. Ele tinha um espinho na carne, né? Essa expressão na carne indica claramente que era uma enfermidade no corpo. Não sabemos exatamente o que era, mas nós vamos ver aqui, provavelmente, um problema de visão, né? Paulo tem, quando se converteu, a Bíblia diz que ele ficou cego, né? Por 2 ou 3 dias. E quando ele voltou a ver, caíram como que escamas dos seus olhos. Depois ele fala que, em determinada epístola, ele diz que eu sou testemunha de Deus que vocês tirariam seus próprios olhos e nos dariam, né? Em outro lugar, Paulo, diante do Sinédrio, ele chama o sumo sacerdote de parede branqueada. Talvez aí ele fala que não sabia que estava falando com o sumo sacerdote, né? Então, algumas coisas estranhas em relação à visão do apóstolo Paulo, né? E ele diz que o espinho na carne, uma coisa que evidentemente trazia sofrimento, né, foi dado a ele para que ele não se ensoberbecesse diante de todas aquelas visões que ele havia tido, né? Então, isso é no capítulo 12 de Coríntios, né? Então, ele fala que ele conhece um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, ouviu coisas inefáveis, está falando dele, né? Alguns acham que Paulo teria ido ao terceiro céu, ao céu onde está Deus, né? Porque o primeiro céu é esse céu atmosférico, o céu azul. O segundo céu é o espaço sideral. E o terceiro céu é o lugar onde Deus habita. Então, ele fala do terceiro céu, lugar onde Deus habita, que ele teria ido até lá. Alguns acham que isso aconteceu. Ele fala que não sabe se é no corpo ou fora do corpo, né?
mas alguns acreditam que isso aconteceu quando ele foi dado como morto. Em determinado momento, ele foi apedrejado e ele foi dado como morto. Talvez tenha até mesmo morrido, né? E voltado. Aquela experiência de voltar da morte, né? Então, mas ele diz que o espinho na carne foi dado para que ele não se tornasse soberbo, né? E às vezes no ministério também Deus permite que hajam coisas, nem sempre é um espinho na carne, né? Mas às vezes há outras coisas que Deus permite para tirar de nós o orgulho, a soberba, ou para moldar o nosso caráter, né? Então, Deus, ele não trabalha só através de nós, ele trabalha em nós. E, na verdade, Deus quer primeiro trabalhar na sua vida, na minha vida, né? Talvez você se converteu não faz muito tempo, e antes de Deus usá-lo na obra, ele quer transformar a sua vida, ele quer moldar o seu caráter, né? Que a questão do ministério não é só quem prega melhor, quem ensina melhor, quem é mais simpático ou quem consegue agregar pessoas, mas principalmente aquele que tem um caráter transformado, né? E que tem uma vida de comunhão com Deus, né? Que pratica a oração, que pratica a santificação, que é realmente obediente ah, em público e também em particular, na sua vida particular. Então, essas coisas são realmente importantes, né? E Deus, você vê, o apóstolo Paulo, né? Deus mandou o espinho na carne para moldar o seu caráter, né? A sua postura aí diante das pessoas. Então, ele se manteve humilde, né? Submisso a Deus, e não deixou que o orgulho tomasse conta. Tá? Muito bem, vamos em frente. Né? Paulo recebe o relatório de Tito, depois que ele foi levado a primeira carta, Tito volta, traz um relatório e Paulo identifica problemas persistentes que precisavam ser tratados ali com aquela igreja. Então, o propósito da epístola, né, por causa dessa oposição que ainda havia em relação a Paulo, Paulo escreve, segundo Coríntios, para restaurar seu relacionamento com a igreja e defender seu ministério apostólico. Então, é uma carta de defesa do seu ministério. É a carta mais pessoal de Paulo, né? Ele fala várias vezes a questão de gloriar-se, né? Mostrando aí que o propósito dele não era esse, pelo contrário, ele tem um estilo literário intenso, parece que às vezes Paulo escreve assim, colocando no texto todas as suas emoções, né? Algumas vezes é, 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 contrariado, ou querendo mostrar que os coríntios precisavam mudar, que eles precisavam realmente ver a vida dele como de fato era, né? Aí alguns acreditam, né, que ah, há uma ideia aí de que existia uma carta perdida aos coríntios. Deixa eu ver aqui. Essa questão da carta perdida está na sua apostila na página 20, né? Então, alguns acreditam que havia uma carta que Paulo escreveu a essa igreja que foi perdida, né? Mas, na verdade, acreditamos que não, que realmente qual o argumento contra a unidade, né, de 1 aos Coríntios. O pessoal fala, ó, 1 aos Coríntios, a verdade, eram duas cartas, alguns acham. Até o capítulo 9 é uma carta, e do capítulo 10 para frente era outra, né? Mas
isso não faz muito sentido, né? A favor da unidade, temos aí que o capítulo 10 a 13 não se encaixa com a descrição da carta perdida. A carta perdida não teria sido colocada no fim de 1 aos Coríntios, mas no começo de 2 Coríntios. Tá? É o argumento a favor da unidade. Então, não há evidência alguma nos manuscritos ou na tradução que houve duas cartas. A diferença no tom explica-se pela mudança de enfoque. Né? Capítulos 10 a 13 de 1 Coríntios tem um enfoque diferente do que o restante do livro, mas só isso. Tá? Então, ele menciona aí em 2 Coríntios, capítulo 4, peraí, 2 Coríntios 2, 4. Ele diz assim, olha, porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal repreensão feita por muitos. Então, ele está falando aqui daquele homem que foi disciplinado, tá? Então, ele falou, olha, aparentemente o homem se arrependeu, né? Então, ele fala aqui, ó, versículo 6. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado por demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então, Paulo, ele está falando da primeira carta, né? Está falando aquele episódio lá de entregar o fornicador a Satanás, né? Então, está se referindo à primeira carta, e não a uma carta desconhecida, né? Capítulo 7 também, versículo 8, diz aí, ó, porquanto ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Tá? Tudo bem. Então, está falando de uma carta aí, mas é 1 Coríntios, né? Não há mesmo evidências de que. Isso aí são hipóteses que são levantadas por teólogos, por é, críticos, né? Principalmente o pessoal da alta crítica. Tá? Nós, estudando as Escrituras, nós vamos nos deparar com teólogos liberais, a famosa alta crítica, né? Que questiona todo o texto bíblico. Né? Isso é uma coisa que já vem desde o século XIX, né? Pessoas da alta crítica lançando dúvida sobre a Escritura. Né? Por exemplo, existe uma teoria, que é a teoria das fontes para o Velho Testamento, que diz que o Pentateuco não foi escrito por Moisés, né? Que pessoas escreveram baseado em diversas fontes, né? E não foi Moisés que escreveu, foi escrito muito tempo depois de Moisés. Geralmente a alta crítica é que vem com essas conversas aí, que é esse livro aqui está faltando um pedaço, ou ele foi escrito muito tempo depois, né? Eles não acreditam, embora se digam cristãos, né? Eles não acreditam, por exemplo, muitas vezes nas profecias. Então, eles falam que o livro foi escrito depois que a profecia se cumpriu. Né? Então, seria uma fraude, né? Como é que pode ser cristão se olha para a Bíblia com essa visão crítica, né? Então, se não foi Moisés que escreveu os livros da lei, então é uma mentira, né? Então, eles têm essas teorias das fontes e tal, e, infelizmente, né, às vezes a pessoa se converte
numa igreja que tem essa visão, né, da alta crítica, do liberalismo teológico, e a pessoa acaba ouvindo, aprendendo isso, e até nos seminários, né? Seminários aí que ensinam que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus, tá? Então, nós não vamos querer que vocês sejam ingênuos, tá? Achando que todo mundo é bíblico, é fundamentalista, graças a Deus somos, tá? Também não estamos de olhos vendados, né, para dificuldades, às vezes, que existem, né? Mas nós cremos pela fé que a palavra de Deus é inspirada por Deus, né? De capa a capa. Então, precisamos estudar um pouco mais até e entender que aparentes contradições não significam que a palavra tem erros, não é isso, tá? Ok, vamos longe, né? Muito bem. Sobre a aparência de Paulo. Algumas coisas que a carta nos revela, que a aparência física dele era considerada fraca, né? Segundo Coríntios 10, 9 e 10. Diz aí, para que não pareça como se quiser intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas dizem dele, né? São graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível, né? Então, talvez Paulo fosse uma pessoa de aparência muito simples, né? Às vezes a gente imagina um homem grande, forte, talvez fosse um homem baixinho, talvez não muito bonito, aparência física considerada fraca, e a palavra simples, né? Palavra desprezível. Talvez Paulo não fosse o melhor dos oradores, embora ele tinha argumentos fortes, nós vemos isso em muitos momentos, né? Mas talvez não fosse aquele orador como Apolo. Apolo era um homem que era um orador, né? E ele falava com eloquência, né? Muito bem, ele fala também do espinho na carne, né? Que nós acreditamos, como já falei para os irmãos, que seria uma enfermidade mesmo, que é uma coisa na carne, uma coisa semelhante ao que Jó passou, né? Jó também ele tinha uma doença, uma enfermidade, que era uma chaga no corpo inteiro, com a permissão de Satanás, né? Então, Deus havia permitido e tinha propósitos na vida de Jó, assim como Deus também permitiu o espinho na carne na vida do apóstolo Paulo, e ele tinha os seus propósitos para tudo isso. Muito bem, nós vamos parar um pouquinho, vamos ter nosso intervalo, tá bom? É 9h20, vamos até 9h40, tá bom? Tem alguém que tem uma pergunta, uma observação? São cartas interessantes, essas de Paulo aos Coríntios, né? E vocês, creio eu, tem essa matéria também no currículo mais para frente. Vocês vão passar e examinar melhor, né? Alguns livros do Novo Testamento estão incluídos aí no nosso histórico, no nosso currículo escolar. Muito bem. Vamos para o nosso intervalo, então? Muito bem. Vamos lá. Já já a gente volta. Uhum, uhum, uhum. Tudo bem, meus queridos. Terminou o recreio. Vamos voltar aqui ao nosso trabalho, né? Muito bem.
Eu vou compartilhar aqui a tela com os irmãos. Vamos em frente. Uma coisa importante, né, nesse livro é que o apóstolo Paulo, para defender o seu ministério, né, apostólico, no capítulo 11, né, Paulo, ele, ele confronta, né, os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, né? E ele fala aqui que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, né? No capítulo 11, versículo 14, ele fala, então, não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, a fim dos quais o fim dos quais será conforme as suas obras. E depois ele vai defendendo o seu apostolado, né? Ele começa aí, versículo 22, né? São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, né? Aí a gente vê que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui com as emoções à flor da pele, né? E daí ele começa a falar sobre o seu ministério, né? Versículo 24, 23, né? Ele fala, muito mais eu, em açoites, né? Em prisões, em perigos de morte, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, né, no mar, em viagens muitas vezes, em perigos em rio, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas, né? Então, Paulo, aqueles que estavam questionando o seu ministério, né? Ele lê a cartilha aqui, né? Ele fala sobre tudo aquilo que ele já passou. Fala, será que eu não sou mesmo um apóstolo de Cristo, né? Passando por tudo isso, será que eu não tenho feito até mais do que esses que se dizem apóstolos, né? Aqueles que não acreditam em mim, que não valorizam o meu ministério? Então, ele fala coisas que a gente nem sabia, né? Aqui ele fala que 3 vezes sofri naufrágio. Parece que o livro de Atos é um naufrágio só, né? Que é falado, mas foram 3. Então, muito mais coisas do que a gente conhece, né? Até pelo livro de Atos. Muito bem, o esboço de 2 Coríntios vai mais ou menos nessa linha, né? Explicação do ministério, né? Mudança de plano, natureza do ministério, exortação à igreja, né? Depois, ponto 2, nós vamos ver a coleta para os santos de Jerusalém, o exemplo das igrejas da Macedônia, né, que eram extremamente pobres, mas decidiram dar e deram além da sua capacidade, né, mostrando que o cristão deve ser dadivoso, deve ser generoso, pronto para contribuir com a obra de Deus. Depois ele vai defender o seu apostolado, de 10 a 13, ele responde às acusações, dá um testemunho do seu ministério e fala de uma preparação para uma nova visita. E conclui, capítulo 13, né? De 11 a 14, ele faz a conclusão
da epístola, e é nessa epístola aí que tem a bênção apostólica, né? Que está no versículo 14, que é a bênção usada nos finais dos cultos congregacionais, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então, assim, Paulo conclui a epístola, que tem como principal propósito defender seu ministério. Algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, Deus consola em meio às tribulações. Então, Paulo passou por muitas tribulações, né? Eu acho que uma das tribulações aí também difíceis no aspecto emocional, né, é ter sido rejeitado pela igreja de Corinto, justamente uma igreja que ele iniciou, né? Então, foi certamente uma grande provação, né? Ele fala ainda do espinho na carne e outras tribulações do ministério que são listadas aí, né? Não foi pouca coisa. Muito bem, ele também fala que a fraqueza pode revelar o poder de Deus. Ele diz lá que dá graças a Deus, né, pelas provações, porque quando ele é fraco, aí é que ele é forte, né? Então ele aprendeu a tirar poder das, das suas, da sua fraqueza, né? Aprender os propósitos de Deus. E também aprendemos aí que a generosidade faz parte da vida cristã. Então, precisamos estar atentos a ser generosos com a obra de Deus, com irmãos necessitados, né? Há tantas necessidades que muitas vezes a gente nem sabe quem atender, né? Missionários que estão necessitando de algum recurso, às vezes até para chegar no campo missionário, né? Outros estão precisando de recursos para se manter no campo missionário. Alguns têm enfermidades que precisam ser ajudados. E não são só os missionários, os pastores, né? Irmãos da igreja também têm necessidades. E não devemos fechar os olhos a essas necessidades, né? Nada de dizer, vá em paz, Deus te abençoe, sem fazer nada, né? Temos que realmente atender a exortação de Tiago, né? E realmente abençoar os nossos irmãos, não simplesmente dizer, vai em paz, Deus te abençoe. Muito bem, fechamos aí o livro de 2 Coríntios, né? Dois livros importantes do Novo Testamento, né? Duas cartas de Paulo a essa igreja aí da Macedônia. Muito bem, agora vamos ver uma carta diferente, né? A carta aos Gálatas, né? Essa carta, ela não foi escrita a uma igreja específica, mas a um grupo de igrejas, né? E a frase para guardar aí é: Gálatas proclama a liberdade do pecado pela graça, nunca lei, como outros têm pensado, né? Então, Gálatas proclama a liberdade do pecado pela graça, nunca lei, como outros têm pensado. Então, ainda há muitas pessoas, né, até que se acham cristãos, que se dizem cristãos, que acham que o caminho, né, para gozar a salvação é através da observância da lei. Se eu for obediente, então Deus me aceita, né? Mas a realidade é que a liberdade do pecado vem pela graça e nunca pela lei. O ser humano gosta da questão da lei, é fazer por merecer, mas a realidade é que Deus nos dá tudo pela sua graça. Muito bem, vamos aí
Tema da carta é liberdade cristã pela graça. Frase-chave, liberdade, né? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Autor, o apóstolo Paulo, a data 49 a 57. Aqui, em vez de ou, é a 57 depois de Cristo. Destinatário igrejas da Galácia, que ficava, uma região que ficava na Ásia Menor. Então, não foi escrito para uma, mas para um grupo de igrejas, né? Então, a ideia das cartas apostólicas se tornarem cartas circulares já existia, né? Então, Paulo manda para as igrejas da Galácia. Então, a carta não era dirigida a uma igreja, mas ela deveria circular, passar para outras igrejas, né? Também era era possível que cada igreja reproduzisse uma cópia para si e depois mandasse a carta original ou a cópia para outras igrejas. Então, as cartas começaram a circular, as cartas de Paulo, os evangelhos, né? E foi se formando o cânon do Novo Testamento. Então, essa ideia de mandar para várias igrejas subentende isso, que as cartas era comum que circulassem entre as igrejas. Versículo-chave, né? Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Aquele versículo que acabei de citar há pouco. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão, né? Ele estava falando da lei, da circuncisão, que os crentes não precisavam se circuncidar. Se eles se deixassem circuncidar, tinham que guardar também toda a lei. Então, Paulo traça aqui uma linha divisória entre a lei e a graça, entre a circuncisão e a incircuncisão, né? E ele diz aí, ó, vocês não podem voltar para trás, vocês já estão livres em Cristo, né? Não volte para trás, não se coloque debaixo do jugo da servidão, da lei, da circuncisão, etc. Então, qual é o propósito da epístola? Paulo escreveu para defender o verdadeiro evangelho. No primeiro capítulo, né, ele fala o seguinte, versículo 6: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ele falou, olha, vocês passaram por outro evangelho, que na verdade não é evangelho, mas é outros que querem transtornar o evangelho falso, não é o evangelho de Cristo, né? E aí ele ainda fala, olha, ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além deste que eu já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Então, Paulo adverte os gálatas que eles não podem se demover do evangelho que receberam, né? O evangelho da graça de Deus. E eles não podem voltar para a lei de novo, né? Muito bem. Paulo, ele combate o legalismo no livro de Gálatas, né? Porque havia muitos judeus dentro da igreja e os judeus convertidos queriam impor sobre os cristãos a questão de guardar a lei, de circuncidar-se e etc. Então, Paulo, ele vai bater contra esse ensinamento judaizante. O que é judaizante? É que eles queriam judaizar a igreja, né? Adotar costumes que eram dos judeus, né? Eram de natureza dos judeus. E isso ainda acontece hoje em dia, né? Tem igrejas aí
que estão se judaizando, né? Igrejas que estão comemorando as festas dos judeus, né? A festa dos tabernáculos, a festa do Pentecoste, as festas dos judeus. Isso aí não tem nada a ver com a igreja cristã. Essas festas aí são do Velho Testamento, do povo de Israel, né? Mas tem igrejas que estão se judaizando hoje em dia. Até coloca nome judaico, né, na igreja, tem um culto, uma decoração, e às vezes até os ministros, né, vêm vestido como se fosse um rabino, né? Então não há necessidade de nada disso. A igreja cristã, ela não tem que voltar ao judaísmo, não tem que adotar práticas do judaísmo, de forma nenhuma, né? Então, isso ainda é uma coisa que acontece nos dias de hoje, a judaização da igreja, né? Naquele tempo queriam impor a lei mosaica aos cristãos, não só a, a lei moral, né? Porque a lei tinha alguns aspectos que eram morais e outros aspectos assim ritualísticos, né? Então, tinha coisas da lei que era próprio do judeu, né? A questão da guarda do sétimo dia, né? A questão da circuncisão, e eles tinham uma série de costumes e práticas que a não comer carne de porco, por exemplo, né? É uma coisa que é para os judeus, não é para os gentios, né? O Novo Testamento não impede que o crente coma, né, todo tipo de carne, né? Então, eles queriam impor isso aí para os crentes, né? Queriam impor que eles guardassem a lei judaica. Muito bem, fatos interessantes sobre a epístola. Gálatas e Romanos têm temas semelhantes, né? Falamos sobre a influência do livro de Romanos na vida de Martinho Lutero, que foi um dos líderes da Reforma Protestante, né? Ele compreendeu a justificação pela fé estudando, aqui diz Gálatas, mas também Romanos. Os dois livros batem firme em cima desse ponto, que a justificação do cristão é pela fé e não pelas obras, né? Muito bem. Paulo sofria de um problema dos olhos, né? A segunda epístola fala disso. Aqui em Gálatas, deixa eu ver. Aqui em Gálatas, não. Mas ele tinha algum problema nos olhos. A única epístola escrita para um grupo de igrejas, como eu já falei, né? Como segundo Coríntios, Gálatas defende a autoridade apostólica de Paulo. Paulo também, nesta carta aqui, ele vai defender, até certo ponto, sua autoridade apostólica. Alguns pontos notáveis. É uma carta severa. Paulo é duro, ele fala fortemente contra o outro evangelho, né? Que não é outro, mas um evangelho deturpado. O evangelho que diz que os crentes têm que guardar a lei. O conflito central do livro é graça versus a lei, fé versus obras, espírito versus carne, cruz versus mundo, né? Então, por exemplo, aqui em Gálatas capítulo 5, né, ele fala das obras da carne versus os frutos do Espírito, né? Então, há vários contrastes aqui no livro que são marcantes. Muito bem, a lei no livro. Quando ele fala da lei, ele está se referindo principalmente à lei de Moisés e à circuncisão, né? Então, ele
ele vai bater em cima desse fato aí, que os cristãos não têm que guardar a lei, não têm que guardar dias, né? Eles estão livres dessas coisas que são sombras, né? Das coisas que deveriam acontecer. Então, coisas do Velho Testamento. Liberdade cristã, ele bate também nesse ponto aí. Fala dos frutos do Espírito, apresentado no singular, o fruto do Espírito, né? Indicando um caráter cristão completo, produzido pelo Espírito Santo. Né? Então, Gálatas 5, 22 e 23, né? Mas o fruto do Espírito, o fruto do Espírito, e não os frutos, né? Ele diz: é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tá? Não é essa lista dos frutos do Espírito aqui, ela não está fechada. Tá? Tem mais. Paulo fala, eu acho que é em Romanos, ou seria em Efésios. Em outra epístola, ele fala sobre os frutos do Espírito, e ele coloca lá justiça e verdade. Então, não são 9, na verdade, são 11 frutos do Espírito no Novo Testamento. Tá? Muito bem. Paulo faz aí um contraste entre religião versus cristianismo. Né? Religião é o esforço humano e o cristianismo é a obra de Deus pela graça. É aquela questão, né? Feito e fazer. O homem quer fazer por merecer, mas o cristianismo significa já está feito. Deus já fez. É obra da sua graça, a salvação, e não das obras, daquilo que fazemos. O esboço de Gálatas é um esboço simples aqui, colocado, né? Paulo faz a sua vindicação pessoal, ele mostra aí no começo do livro que ele é apóstolo. Então, ele defende seu apóstolo, até confronta com Pedro, né? Parece que Paulo parece que Paulo está falando mal de Pedro aqui, né? Mas ele fala aqui, né, de Pedro, né? E de umas situações que ele enfrentou aí, que Pedro estava envolvido também, né? E ele bate firme, falou que não, que ele é o apóstolo dos gentios, né? Ele chegou a resistir a Pedro na cara, porque Pedro se tornara repreensível, né? Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegou lá a turma que tinha tendência judaizante, né? Ele se retirou do meio dos gentios e ficou apartado deles, temendo os que eram da circuncisão. Então Pedro acabou cedendo, né, a essa pressão aí, né? Havia essa pressão dos judeus cristãos que queriam que os gentios se circuncidassem, né? Paulo falou, não, de jeito nenhum. Inclusive, o primeiro concílio da história da igreja cristã foi para tratar desse assunto, né? Paulo desceu para Jerusalém para botar um pingo nos is, pingos nos is, né? Em relação ao, ao qual deveria ser o procedimento dos cristãos, né? E que não deveriam guardar a lei. Fizeram lá o concílio, né? E chegaram à conclusão que os gentios deviam se guardar da prostituição, da carne oferecida aos ídolos, né? Acho que é isso, da idolatria. Né? Prostituição, idolatria, carne oferecida aos ídolos. Outras coisas não. Né? Mas Paulo ainda
na sua epístola, ele vai falar sobre esse assunto aí de comer carne oferecida aos ídolos como sendo uma questão de liberdade cristã, né, que seria, vamos dizer assim, restrita pelo amor, né? Mas está aí. Paulo, ele mostra aí um confronto com Pedro, né? Porque Pedro ele tinha uma forte influência legalista, né? Mas a verdade é que nós não podemos ser nem legalistas, nem antinominalistas. O que é antinominalista, né? Aí é o seguinte, o crente não está mais obrigado a obedecer à lei moral de Deus. Ele não está. É a ideia de que o crente não está mais obrigado a obedecer à lei moral de Deus. Então, nós não temos que guardar a lei cerimonial, mas a lei moral temos que guardar. Porque a lei moral são os 10 mandamentos. Então, a lei moral nunca foi abolida. O que foi abolido é a lei cerimonial. A lei moral persiste, né? Ela não nos salva, mas como salvos devemos guardá-la, devemos praticá-la. Tá? Então, ela não é a causa da salvação. Obedecer à lei, a obediência não é a causa da salvação, mas ela é consequência. Então, o cristão tem que obedecer, é não dizer falso testemunho, é não adulterar, né? É não furtar. Então, os mandamentos estão lá. Isso aí o cristão tem que. O cristão não tem uma carta que dá para ele o perdão de todo pecado, ele tem liberdade para pecar. Não, não é nada disso, não. Ele não tem que guardar a lei cerimonial, mas a lei moral, ela está aí, e o cristão, como uma nova criatura, ele tem que guardar a lei, né? Não para ser salvo, mas porque é salvo, né? Então, veja, por exemplo, a igreja do sétimo dia, né? Eu não conheço nenhum adventista que nunca mentiu, que nunca foi desonesto, que nunca cobiçou, né? E eles podem ser salvos, mesmo tendo cometido tais pecados. Mas se ele não guardar o sábado, né? Se ele guardar o domingo, então ele não é salvo. É o único mandamento que não pode ser desobedecido é a guarda do sábado. Porque se ele guardar o domingo, ele está recebendo o sinal da besta. O sinal da besta é o domingo, sabia disso? Isso é muito ensinado no movimento adventista, né? Então, o adventista ele pode quebrar todos os mandamentos e ainda pode ser salvo, pela graça de Deus, né? Mas não pode quebrar o quarto mandamento, não vai para o inferno. Está guardando aí o domingo, que é o sinal da besta. É só um detalhe, tá? Para mostrar como a coisa é do legalismo, né? Agora, também não podemos adotar aquela outra postura. Não, estou livre, não preciso guardar nenhum mandamento. Não, não é assim. Os mandamentos morais é uma responsabilidade do cristão. Temos que guardar, tá? Muito bem, nós que guardamos o domingo estamos cumprindo a lei, né? Trabalha seis, descansa um, tá? Já o adventista que não trabalha sábado e domingo não está guardando a lei, porque a lei diz: 6 dias trabalharás e o sétimo dia é o dia do descanso. Tá? O sábado significa descanso, né? Então podemos guardar o sábado cristão, que é o domingo, né? Então houve só uma troca de dia, né? A nova aliança estabeleceu aí a prática da igreja cristã, estabeleceu o culto no primeiro dia da semana, que foi o dia em que Jesus ressuscitou, né? Então, domingo, tá certo? Muito bem, mas não há problema, o cristão ele pode guardar o quarto mandamento, mesmo descansando no domingo. Trabalha seis, descansa um.
né? O adventista, muitos deles trabalham só 5 e descansam 2. Então, nós estamos mais perto do que eles de guardar o mandamento. Muito bem. Vamos em frente. Está quase acabando. Então, Paulo vindica o seu apostolado, defende, confronta com Pedro. Ele vindica também, há uma vindicação doutrinária, que é a doutrina da justificação pela fé. E, finalmente, algumas aplicações práticas referentes à liberdade cristã, obras da carne, fruto do espírito, contrapostos, e a vida na comunidade cristã, como deveria ser, né? No último capítulo, ele faz dá várias ordens aí, capítulo 6, né? Fala sobre a questão da exortação, logo no começo do capítulo, né? Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas tentado. Então, aquela mesma orientação que Jesus dá, né? Tira primeiro a, a trave que está no teu olho, para depois ir lá falar com o teu irmão, né? Então, ele fala aqui, olha, veja, não sei se fala, olha primeiro para ti mesmo, né? E faz várias exortações, né? Vai às cargas uns dos outros, né? E Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, ele vai ceifar, né? E, e daí, no versículo 11 do capítulo 6, olha o que ele escreve. Vede com que grandes letras vos escrevi, né? Por minha mão. Esse é um versículo também que, na visão de alguns, reforça a ideia de que Paulo tinha problema na vista. E ele escreveu aqui, mas com grandes letras. Com grandes letras, né? Então, alguns creem que isso reforça cada vez mais a ideia de que ele tinha um problema visual. Algumas aplicações do livro de Gálatas: devemos preservar a pureza do evangelho. Então, ele falou: olha, mesmo que um anjo venha vos anunciar outro evangelho, seja anátema, né? Como diz, né? Nada diferente de certas seitas por aí, né? Que diz que um anjo apareceu e revelou aí para um tal profeta aí, né? Um livro chamado Livro de Mórmon, né? O anjo Moroni revelou o livro de Mórmon, que é um segundo evangelho de Jesus Cristo, um outro evangelho de Jesus Cristo, o segundo evangelho. Antigamente eles colocavam isso na capa do livro de Mórmon, um outro evangelho de Jesus Cristo. Já estava declarada a sentença condenatória, né? De acordo com Gálatas aqui, capítulo 1, né? A maldição, né? Mas era exatamente isso que estava escrito. Eu cheguei a pegar um exemplar desse do livro de Mórmon, está escrito um outro ou um segundo evangelho de Jesus Cristo, né? Então, qual é o problema, né? É só algumas testemunhas lá, amigos do Joseph Smith, que viram, né, aquelas tábuas de ouro que ele disse que o anjo mostrou a ele e tal. Enfim, mas essa história, o anjo do céu veio e trouxe outra revelação. E o pessoal acreditou, né? E, enfim. Algumas aplicações: preservar por ler o evangelho, rejeitar o legalismo, né? Nós, como evangélicos, às vezes, e fundamentalistas, temos que tomar cuidado com isso, né? Porque a letra mata, o amor vivifica, né? Então, às vezes, estamos tão preocupados em sermos bíblicos que chegamos ao legalismo, né? E não tratamos as pessoas com amor, né? Vamos na lei,
né? Então, temos que aprender também a manifestar graça para as pessoas, perdão, misericórdia, amor, né? Paulo mandou que aquele homem que tinha relações com a mulher do seu pai, né, sua madrasta, ele fosse excluído da igreja, mas depois Paulo fala, olha, arrependeu, né, recebam ele de volta e tal. Então, nós precisamos aprender que devemos manifestar também o perdão, a misericórdia e a graça, né? Às vezes somos muito legalistas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Houve adultério na vida de um casal, né? Alguns acreditam que o adultério seria uma das razões para que houvesse o divórcio. Não é isso? Né? Então, que o homem não deixe sua mulher, a não ser que seja por causa de relações sexuais ilícitas, né? Mas o que é o legalismo? O que é o legalismo é você, me traiu, acabou o casamento, né? Isso é legalismo. O que é a graça de Deus? É o perdão. Então, pode ser que aconteça isso, mas o propósito primeiro de Deus não é que o casamento deixe de existir, mas que haja perdão, que haja graça, né? E então nós podemos ser legalistas em muitos aspectos da vida cristã, não demonstrar perdão, amor, misericórdia, né? Também aprendemos que temos que viver a liberdade, mas para amar as pessoas, né? Somos livres, né, do jugo da lei, da circuncisão, de outros, a lei cerimonial, mas somos livres para amar, livres também para obedecer e não para desobedecer, né? Alguns crentes falam, não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não, você é livre para obedecer, né? Porque não faz sentido Deus dar-nos essa liberdade para desobedecer, mas você é livre para fazer a vontade de Deus, para obedecer, para amar os nossos irmãos. Muito bem, queridos. Finalizamos então aqui a exposição do livro de Gálatas, né? Uma exposição panorâmica, tá bom? Perguntas, observação? Muito bem, aí estamos caminhando. Amanhã vamos para Efésios. Efésios, Filipenses e Colossenses, né? E então, amanhã devemos estar juntos de novo às 20 horas e vamos caminhando. Lembrando que ó, a aula de quarta ficou para segunda-feira, tá bom? Alguma pergunta? Algum esclarecimento? Muito bem. Então, nós nos encontramos amanhã novamente. Vamos orar encerrando. Oremos. Pai de amor, Deus eterno, graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos amou, nos salvou. O Senhor é um Deus maravilhoso. E queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que abra a nossa mente para compreender a, a revelação da tua palavra, o que o Senhor tinha em dar cada um dos livros do Novo Testamento, os ensinos que eles contêm e as aplicações práticas para as nossas vidas. Abençoa a vida de cada aluno, que o Senhor fortaleça cada um no seu propósito de estudar, de aprender a tua palavra, para então ensiná-la. Que o Senhor fortaleça a família de cada um, que o Senhor permita que eles possam ter condições de investir no seu treinamento teológico para lá na frente poderem ministrar a tua palavra.
Que o Senhor dê a cada um sabedoria, perseverança, paciência e amor à tua obra. É o que pedimos, confiados no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Acabamos um pouco mais cedo, né? Os irmãos vão descansar, eu ainda vou gravar aqui um resumo da matéria, tá? Deus abençoe os irmãos, viu? Um bom descanso. Amanhã, novamente, a gente se encontra. Amém, pastor. Boa noite, Boa noite. irmãos. Deus Descanso. abençoe também. Bom descanso, irmãos, também.